Se o Henri Cristo for o mesmo Jesus Cristo de 2000 anos atrás, será que ele veio com o mesmo rosto? Há uma maneira de descobrirmos isso. É isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Antes de comparar ou falar sobre o rosto de Jesus Cristo e o rosto de Henri Cristo, convém perguntarmos se a imagem que todo o mundo conhece de Jesus Cristo condiz com a realidade. Um homem branco, com olhos claros, cabelos longos até os ombros e um homem de estatura alta com o rosto alongado. Há duas hipóteses e você vai responder qual é a mais plausível. A primeira hipótese é um grupo superpoderoso, mundialmente influente, de supremacistas brancos monopolizaram todas as culturas e todas as nações durante 2 milênios, impondo a imagem de Jesus Cristo como ela é agora. Ou a segunda hipótese é que houve alguma inspiração inicial para alguns artistas começarem a pintar Jesus desse jeito. Qual é o mais plausível? Obviamente que é a segunda. Então, o que inspirou, afinal de contas, os primeiros artistas a pintarem Jesus Cristo com esse formato padrão? Muito provavelmente é o Sudário de Turim. Aliás, o Sudário de Turim é uma peça real ou é uma pintura, uma falsificação? Isso é tema para outro vídeo, porque é muito extenso esse assunto. Mas aqui eu vou fazer um resumo. Há muito mais indícios a favor da autenticidade do Sudário de Turim. Exemplo de sangue no tecido, pólen da região, tridimensionalidade impossível de se fazer uma pintura, etc. Muitas outras coisas. Só que há um indício contra a autenticidade do sudário que pesa muito, mais ou menos até os dias de hoje. Trata-se do teste do carbono 14, que verifica a idade de fósseis de objetos antigos com muita precisão. Depois de muita insistência dos cientistas, o Vaticano reuniu seus consultores científicos, que eram padres e bispos, para analisarem sozinhos o Sudário de Turim e decidirem que pedaço poderiam arrancar para entregar para os cientistas. E finalmente eles concederam um pequeno pedaço do canto inferior esquerdo do sudário para os cientistas fazerem a datação de carbono 14 em 1988. O pedaço do sudário que seria cortado teria de ser destruído. Como essa seria uma atitude bastante controversa, a amostra foi colhida de uma área que já estava bastante danificada. Foi uma escolha convincente. Era uma área do tecido pela qual ninguém iria reclamar. Ninguém criaria caso porque eles não estavam retirando fios das áreas mais preservadas do tecido. O pedaço retirado do canto estragado foi dividido em 4 amostras separadas. Um pedaço do sudário foi enviado à Universidade de Oxford, outro para um instituto tecnológico da Suíça, em Zurique, e 2 pedaços menores foram para a Universidade do Arizona, aos cuidados do Dr. Tim Zhou, membro da equipe original de datação por carbono. E eles chegaram a uma datação muito próxima um do outro. E é o que mostra a datação por carbono 14. O sudário foi datado entre 1260 e 1390. A partir de então, o sudário foi considerado uma peça falsa, uma pintura, ou então, pelo menos, um pano de linho que envolveu alguém crucificado exatamente igual a Jesus Cristo, só que no século XIV. Isso porque a datação de carbono 14 é fidedigna. Só que, hoje em dia, a datação de carbono 14 não é mais considerada pela maioria dos cientistas, inclusive pelos céticos. Então, está nas mãos do Vaticano, hoje, poderem fazer uma nova datação. Só que o Vaticano fechou as portas, ele não quer mais saber. Por que hoje a datação de carbono 14 não é mais unanimemente aceita pelos cientistas? Há 2 fortes argumentos contra a datação de carbono 14. O primeiro argumento chama-se hipótese Marino-Benford. Primeiro foi constatado que 60%, veja bem, 60% do tecido do sudário é resultado de progressivas reparações feitas ao longo dos séculos. O tecido, se tem realmente 2000 anos,
sofreu com o tempo, sofreu queimaduras no incêndio de uma catedral. O oxigênio, o tempo, a umidade, o calor, isso vai furando o tecido, vai danificando. Então, mais de 50% de todo o tecido tem reparações feitas ao longo do tempo. Novas costuras. Por que a hipótese se chama Marino Benford? Porque foram dois pesquisadores chamados Sue Benford e Joseph Marino. Sue Benford e seu marido Joe Marino estão entre os que acreditam que o sudário é autêntico. Nunca ouvi falar do sudário antes de 1997. Eu estava zapeando pelos canais de TV quando vi a imagem. Eles analisaram minuciosamente as amostras microscópicas dos tecidos que foram levados para a datação de carbono 14. E a análise microscópica do tecido revelou algodão medieval remendado ao tecido original. O padrão da trama em zigue-zague, que é consistente em todo o corpo principal do sudário, parece desalinhado fora do eixo. Nossa teoria é de que existe uma mistura de tecido do século XVI e de tecido do século I. Os dados que estamos encontrando no tecido combinam com essa teoria. Eles identificaram que se tratava de retecelagem francesa. É um método de origem francesa em que a restauração dos fios é invisível a olho nu, mas não ao microscópio. Sue e Joe argumentam que a datação por carbono está errada, porque o pedaço de onde as amostras foram retiradas está contaminado com fibras de uma data mais recente. Segundo esta teoria, algodão do século XVI teria sido tecido de forma invisível entre as fibras de linho do sudário. É uma arte que, segundo eles, chama-se retecelagem francesa. Então eles concluíram o trabalho deles, bem fundamentado, e enviaram para os principais cientistas que analisaram o sudário de Turim. Em 2000, Sue e Joe apresentaram em Orvieto, na Itália, detalhando a sua teoria de que algodão medieval teria sido usado no canto danificado do sudário. Como era de se esperar, ela foi imediatamente descartada pela comunidade científica. Um desses cientistas ficou intrigado com o assunto. Então resolveu mostrar para especialistas em tecelagem a amostra. Eu ouvi tudo aquilo com ceticismo, mas eles haviam usado fotografias que estavam disponíveis das amostras, tiradas para datação por carbono. E elas foram submetidas a vários especialistas em tecelagem que não sabiam que estavam olhando para uma foto do sudário. E todos esses especialistas, independentemente uns dos outros, disseram: sabe, isso aqui parece retecido. As amostras colhidas para a datação por carbono foram retiradas de um canto do sudário, próximo a uma costura. E o segundo argumento, que derrubou de vez a hipótese da datação de carbono 14. Esse argumento veio, por incrível que pareça, com um dos mais céticos cientistas que analisaram o sudário. Era o químico Raymond Rogers. Principalmente por cientistas como Ray Rogers. Eu lia coisas que os fanáticos diziam explicando por que a data estava errada. Fiquei irritado e até mesmo zangado. Ele tinha acesso pessoal, não só à fotografia, acesso pessoal a uma das amostras retiradas para a datação de carbono 14. Eu recebi uma ligação do Ray. Ele disse: mas o que é isso? É baboseira. Em 5 minutos posso provar que estão errados. Respondi: bom, Ray, fique à vontade. Ray Rogers ficou surpreso com o que descobriu no seu laboratório. Na sua opinião, Sue Benford e Joe Marino estavam certos. Ele acabou descobrindo corantes usados por tecelões medievais que faziam isso para conseguir a cor original do tecido e não parecer que foi remendo. Se você olhar uma área onde o segmento de fio do sudário original foi entrelaçado na parte nova e retecida, o entrelaçamento mostra claramente o fio novo que foi colocado e tingido para igualar. A única coisa tingida ou manchada no sudário é a área da datação. Ele também sabia, a partir de suas próprias experiências em 1978, que o sudário não continha pigmentos ou tinturas. E, no entanto, analisando os fios do canto de onde foram retiradas as amostras para a datação, foi exatamente isso que ele encontrou: tintas, gomas, resinas, sinais de que aquela área havia sido remendada séculos atrás. Fotos feitas com um microscópio mostram isso claramente.
As fibras de algodão da amostra usada na datação têm um revestimento pesado de goma adesiva da tintura. E algumas das fibras de linho não têm nada disso. Elas continuam lisas e não têm nada grudado. Este é o ponto crucial. O linho é muito difícil de tingir e ele envelhece com o tempo, fica mais escuro. Para combinar uma área retecida com a cor original, você teria que usar algodão e tingir esse algodão. Ray encontrou ceras naquelas amostras, o que para ele indicava que os fios seriam do chamado processo de retecelagem invisível. Então ele afirmou categoricamente, mesmo sendo um cientista cético respeitado, que os cardeais retiraram simplesmente do pior lugar possível. Parece até que foi proposital. Rogers também voltou aos experimentos do PPST de 1978 para verificar se os laboratórios poderiam ter deixado passar algum detalhe. Quando analisamos novamente as fotos ultravioleta, havia uma área muito mais escura, sem tanta fluorescência, e que é exatamente a área em torno da amostra de raiz e de onde foram retiradas as amostras para datação. Se eles tivessem olhado as fotografias e estudado as informações que tínhamos em 1978, teriam visto que aquele era o pior lugar para se colher uma amostra. Se alguém tivesse prestado atenção nas minhas fotos de 78 e em outros dados que reunimos, com certeza teria escolhido uma outra área. O canto danificado era diferente do restante. Eles vieram e zip, tiraram sem ninguém ver o pior pedaço possível. As pessoas que certificaram a amostra até hoje estão tentando convencer as pessoas de que todo mundo está errado, menos eles, e de que as amostras são válidas. Feito esse resumo, considerando então que o sudário é cada vez mais aceito como autêntico, temos aqui então um indício de que o sudário é muito mais antigo do que a data dada pelo carbono 14. A arte mais antiga que retrata o Cristo padrão de hoje em dia data do século VI, 7 séculos antes da datação do carbono. Trata-se do Cristo Pantocrator. Pantocrator significa todo-poderoso, do mosteiro de Santa Catarina, lá no Egito. Um pesquisador americano chamado Alan Vanger, da Universidade de Durham, Carolina do Norte, usou técnicas de superposição de imagens. Então, fazendo uma superposição de imagens entre a imagem do Santo Sudário com o Cristo Pantocrator do século VI, Alan Vanger obteve simplesmente 170 pontos de congruência, quase o triplo de pontos coincidentes para a autentificação de um objeto aceito pelos tribunais dos Estados Unidos. O artista do Cristo Pantocrator se inspirou no sudário de Turim, 7 séculos antes da datação do carbono 14. Então, desde essa época em que o sudário serviu como inspiração, os artistas começaram a padronizar a imagem de Jesus Cristo. É claro que cada cultura adapta da sua maneira. Uma cultura europeia faz o Cristo ser mais loiro, mas a imagem padrão não mudou. E eu me pergunto, por que será que o Vaticano não quer saber da autenticidade do sudário? Não quer mais saber de nova datação? Não é interessante para a igreja que Cristo volte. Vai acabar com a hierarquia, vai acabar com a mamata, vai acabar com a riqueza, vai acabar com o poder que a igreja tem. Então, é importante que o Cristo fique bonitinho na cruz, porque se o Cristo realmente surgir, vai dar para comparar ele com o sudário. Então o Vaticano usa como uma carteirada o carbono 14. É o carbono 14 e acabou, sai daqui. Agora analisemos as pessoas que não aceitam que Jesus Cristo tenha sido da cor branca, olhos claros, cabelos longos até os ombros. Começaria aqui com uma analogia. Imagine uma selva. Nessa selva nem todos os animais se conhecem. Então tem um grupo de animais que ouviu falar do leão, o rei da selva. Só que esse grupo nunca viu o leão. Esse grupo de animais, liderado, por exemplo, por um porco do mato, vai lá e pergunta para a zebra: você já ouviu falar do leão? A zebra fala: já, o leão é um bicho forte, que ruge igual ao trovão, tem uma juba grande e loira e os olhos claros. O porco do mato, junto com seu grupo de animais, não aceita. Não é possível. Esse leão que você está falando veio daquela região ali onde tem um hipopótamo. Ele tem que ser da cor do hipopótamo. Ele tem que ter a cor dos seus olhos, zebra.
é mais ou menos assim. As pessoas não aceitam que a Terra seja uma esfera, não aceitam que Jesus seja quem ele foi. Veja bem, no Brasil, estatisticamente, o IBGE mostra que tem mais de 50% de negros. Por causa disso, não pode ter brancos aqui? Será que é proibido na natureza surgir um negro na Europa e um branco na África, seja através do nascimento, seja através de imigração ou de passagem mesmo? É proibido? Os olhos azuis não é uma exclusividade de pessoas não judias. Pois bem, e o Henri Cristo? Ele afirma ser o mesmo Jesus Cristo, então ele afirma que veio com a mesma imagem, com o mesmo rosto e até mesmo com a mesma voz, com a mesma silhueta corporal. E ele diz que o Santo Sudário é de fato autêntico. Uma das coisas que ele fala é que o homem do Sudário tem 1,83 m, igual a ele, que tem 1,83 m. Então tá aí. Essa é uma das formas mais simples para a humanidade verificar se o rosto do Henri é o mesmo rosto do Sudário. Basta aplicar a técnica da superposição de imagens de Alan Vanger. Compare a foto do Henri com a foto do Sudário para ver se há pontos de congruência mesmo. Isso seria interessante, não seria?